como um grande número de homens que adquirem a consciência de que existe entre eles um conjunto de elementos comuns de civilização, e que esses elementos lhes são próprios. Têm, ainda, consciência de um mesmo passado histórico e de um destino à parte, distinto dos outros agrupamentos, e é nisto que consiste uma nação. Por aqui, se vê que a nação não tem uma realidade exterior e objetiva. Entra mais propriamente na categoria dessas grandes manifestações sociais que não se pode determinar com o auxílio de instrumentos e processos exteriores de apreciação. O conceito de nação, essencialmente subjetivo, é resultado de um estado de consciência. L. Etat moderniet sondroit, p. 207. Para Mancini, a nação é uma sociedade natural de homens com unidade de território, de costumes e de língua, afeitos a uma vida em comum e com uma consciência social. Consoante definição empregada pela Organização das Nações e Povos Não Representados UNPO, com sede em Haia, Holanda, que possui como principal objetivo a representação de povos e nações sem cadeira na Organização das Nações Unidas. Uma nação ou povo significa um grupo de seres humanos que têm vontade de ser identificados como uma nação e povo, e estão unidos por uma herança comum que seja de caráter histórico, racial, étnico, linguístico, cultural, religioso e territorial. Essa definição está consagrada no artigo 6, alínea, do seu Estatuto. Entre todas, certamente é a conceituação mais exigente para a nação e povo. Enquadrar-se-ia o povo do Sul nesses exigentes requisitos para ser considerado povo e nação? A resposta é uma afirmativa contundente sim. Assim, decompondo a minuciosa definição dada pelo UNPO. Uma nação e um povo significa um grupo de seres humanos que tem vontade de ser identificado como uma nação ou povo. A nação sul-brasileira é constituída por uma população razoável a fim de ser reconhecida como um povo e nação, cerca de 25 milhões de habitantes. A vontade desse povo em ser reconhecido como nação pode ser encontrada no fundo da alma de cada um. Essa verdade é demonstrada com clareza mediante pesquisas idôneas, inclusive de órgãos da imprensa manifestamente contrários a esse reconhecimento. A revista Isto N 1235, de 02/Jun/1993, em matéria de capa, registra uma pesquisa, pela qual os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina proclamariam já suas independências. Na mesma esteira andou a revista Manhã N60, de abril de 92, cuja pesquisa apontou o desejo de separação unida dos 3 estados do Sul, com índice de 60,7%. Na cidade de Turvo SC houve uma impressionante unanimidade dos 759 pesquisados, pelo sim. E sabe-se que muitas outras foram feitas, inclusive sob encomenda dos opositores da liberdade e que, obviamente, jamais foram divulgadas. Se foram parar em arquivos secretos ou nos fornos de incineração, é dúvida. A verdade é que a vontade coletiva do sim é sentida em todas as raras oportunidades em que a proposta autodeterminista comparece aos meios de comunicação. O retorno pelo sim foi tão impressionante que começou a ficar perigoso. A palavra de ordem da mídia, hoje, é não conceder mais qualquer espaço para a questão independentista. Ora, é pressuposto elementar dessas manifestações, expressando o desejo de independência, que por trás delas está um forte sentimento de nacionalidade e da condição de povo. É o subjetivo conduzindo à vontade. Há, sem dúvida, um grupo de seres humanos que tem vontade de ser identificado como nação ou povo. Esse requisito exigido pela UNPO está plenamente satisfeito. Ninguém conseguirá esconder essa vontade. B. E estão unidos por uma herança comum que seja de caráter histórico. A união do povo sul-brasileiro em torno de uma herança comum de caráter histórico tem profundas raízes na sua própria história, destacando-se o abandono a que sempre foi relegado o sul, o que lhe propiciou vida própria, independente das outras regiões. As consequências deste abandono foram as insurreições libertárias no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que chegaram, inclusive, a desligarem-se do Império Brasileiro. C. Racial.
Nesse aspecto cumpre destacar que, pelos cruzamentos ocorridos em todos os continentes, não existem mais raças puras. Assim, o povo sul-brasileiro, como quase todos os demais, é produto de uma mistura que abriga origens das três grandes raças: a caucasoide, a negroide e a mongoloide. Étnico. A herança comum de caráter étnico também está presente. O grupo humano do Sul possui traços somáticos em comum e uma relativa uniformidade cultural e linguístico. O povo do Sul fala predominantemente o português, ao lado das línguas trazidas pelos imigrantes, incorporando muitos termos indígenas e com forte influência espanhola no extremo sul. Cultural. A herança comum de caráter cultural tem fortes raízes na cultura indígena. É bastante homogênea e distingue-se muito de outras regiões brasileiras, notadamente do Nordeste e Norte. Religioso. A religião predominante é a católica, seguida das protestantes, que coexistem com credos oriundos de praticamente todas as correntes religiosas. Territorial. A nação sulista assenta-se sobre um território contíguo de 576.316 km². A conformação territorial teve forte influência nas características do povo. Os limites deste território com o oceano e com outros países, somente ao norte com o Brasil, também ajudou a formação de uma nacionalidade própria. O clima é subtropical, diferente das outras regiões brasileiras. As populações indígenas nativas da região eram as únicas capazes de resistir ao frio. Também é diferente a biodiversidade. A natureza dotou este território de rios que têm as suas nascentes ou, no mínimo, grande parte dos seus afluentes, dentro dele próprio. Portanto, a água, para consumo e irrigação, também é própria. É uma herança comum de caráter geográfico que reforça a sua condição de povo e nação. Essa condição decorre da própria natureza. Desse modo não há como esconder que a própria Mãe Natureza agiu numa divina cumplicidade com o povo sul-brasileiro na sua causa libertária. O direito à independência do Sul. Não restando qualquer dúvida sobre a condição de nação e povo dos sul-brasileiros, resta, doravante, discorrer um pouco sobre seu direito à independência. Apesar de alguns óbices carcerários colocados na legislação e a contrariedade dos indivíduos acampados nos três poderes, bem como na mídia dominante, esse direito é incontestável, independentemente daquelas vontades. Além disso, o direito que socorre a causa independentista é um direito superior na hierarquia das forças jurídicas e políticas que regem as relações internacionais e dos próprios países. Os fundamentos políticos e jurídicos da autodeterminação pretendida encontram-se, à saciedade, em todas as teorias modernas que presidem o nascimento dos Estados soberanos, no direito público internacional, na Resolução N. 1514-XV, da Organização das Nações Unidas, ONU, aprovada na 947 reunião plenária, de 14 de dezembro de 1960. Nos direitos subjetivos públicos, no direito das gentes e no direito natural. Mas fundamentalmente o maior de todos os direitos está no coração do povo do Sul. Estes até poderão ser desprezados pela República Federativa, mas ela não terá como escapar das outras disposições a que está sujeita, inclusive como membro da ONU se insistir na desobediência, talvez incorra em infração punível com sanções das mais diversas. Mas esse castigo seria ainda menor do que perecer enforcada pelas próprias correntes com que aprisiona os diversos povos. Punição extensível a todas as pretensas autoridades da República Federativa que perseguem, ameaçam, oprimem e reprimem, com toda a força policialesca disponível, os defensores da liberdade e do ideal secessionista. Independentemente das razões, dos fundamentos e das doutrinas que autorizam a criação de novos estados soberanos, estes podem surgir de diversas maneiras. Pode ser pela cisão, onde o Estado reparte-se para surgimento de dois ou mais novos estados. Pode ser pela independência de colônias que se desligam do país colonizador.
pela fusão de dois ou mais estados num só é, finalmente,